eu me apaixonei por Israel? Em 2016, eu fui convidada por um grupo para visitar Israel. Eu já liderava jovens de uma igreja. E aí fui convidada para estar com eles, para a gente ter um tempo em Israel. E eu nunca tinha imaginado pisar na Terra Santa. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito outras viagens. Mas, assim, Oriente Médio, uma menina de 20 e poucos anos, nunca tinha pensado nisso. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, gente... Na verdade, eu tinha falado pro líder do grupo assim, deixa eu ver esse contrato aí, porque eu sou advogado. Falei, vou dar uma lida aqui, porque pra ver como que tá. E eu falei, acho que a gente não vai embarcar. Eu tô sentindo que esse negócio é meio falso, tô lendo aqui, tá muito incoerente. Ele, não, Carol, essa agência já faz pra gente há muito tempo. Eu falei, então ok, você vai garantir? Garanto. E aí, chegamos no aeroporto, gente, era tudo falso. Os localizadores, as reservas, não tinha nada. Caramba. Israel é um sonho, gente. Israel não é a mesma coisa você ir, sei lá, pra Paris, pra Disney, porque tem a ver com fé. Sim. Vai muito além de simplesmente De uma apenas viagem de férias, sim. vou pra praia, né? Sim. Porque eu cresci no Cabo Frio. Assim, né? Nós crescemos. Nós crescemos. Guarapari, Cabo Frio, né? Todo mundo aqui. E aí, assim, não é a mesma coisa. Você vai pra um lugar que tem um significado, que tem um propósito. Um sentimento muito grande. E aí, esse líder do grupo falou assim, Carol, me ajuda a arrumar, então, uma viagem agora. A gente ficou em São Paulo, eu ajudei ele na organização. E chegamos lá pra embarcar. Ninguém falava inglês, só eu. O grupo era muitos velhinhos que tinham juntado dinheiro a vida inteira pra estar ali, fazendo aquela viagem. E aí, eles começaram a ter problemas no voo, porque sentavam em lugar errado. Sabe, aquela falta mesmo de tato por falta de experiência, que às vezes tinha gente que era a primeira vez que estava andando de avião na vida, né, que tinha saído da cidade. Então, assim, tem pessoas que juntam dinheiro a vida inteira para ir para Israel, né, porque de fato é um sonho. E ali, esse amigo nosso chegou e falou assim, não, Carol, eu quero que você lidere o grupo, porque você já tem mais expertise, você já tem experiência de viajar pra fora, você fala inglês, eu quero que você me ajude nisso. Eu falei, não, mas não tem nada a ver com isso. Assim, eu sou advogada, não mexe com isso, eu entendo de lei, eu não entendo de viagem. E aí ele falou não, eu acho que você tem jeito e eu quero que você lidere isso aqui pra mim. E aí eu fui tomando gosto, e quando eu cheguei em Israel, era um negócio muito diferente, porque quando você desce ao aeroporto, tem aquelas mulheres de burca, né? Tem Nossa, só com o hijab, que é aquele lenço. Deve ser impactante, os homens de barba, aqueles judeus orando no meio do aeroporto. E aí tem gente de todas as nações, de várias culturas diferentes. E o mais legal de tudo é que eles são super unidos. Então a gente desce em Tel Aviv, que é onde fica o aeroporto, que é a capital, que é a capital econômica do país, né? Enquanto Jerusalém é a capital religiosa. Isso. Então isso também é um dos motivos de muita Alguns reconhecem conflito Tel Aviv como a capital do Israel país e mesmo. outros que reconhecem Jerusalém, que é a grande briga, né? Inclusive de... como é que fala? Política, de embaixada mesmo, né? É. E aí, quando eu cheguei, a gente foi pra Jerusalém e aí eu falei, não, vamos dar uma volta aqui no centro pra gente ver como era. E a gente com muito receio. Era sua primeira vez lá? Era a minha primeira vez. Sim. E com muito receio, eu falei, nossa, esses homens bomba, esse povo esquisito, essas mulheres, sabe? Fazendo aqueles gritos do gringo, né? Sei. Aí, as minorates, né? Que são as torres, né? Das mesquitas, chamando para as orações, aquelas no horário, né? Dá horário, do fundo, Sim. e aquilo dá uma sensação assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? E aí a gente começou a andar pelo mercado árabe, que é um mercado que é bem no coração de Jerusalém, que é o mercado local mesmo, né? Que eles vendem frutas cristalizadas, azeitonas, chás, tudo típico, né? Algumas lembrancinhas. E você vê como que eles são unidos entre eles. Então, aqui você tem uma loja de um árabe, aqui você tem a loja de um judeu, você tem a loja de um armênio, de um cristão. Eles são amigos. Eles convivem muito bem entre si, eles se respeitam muito bem. E aí você começa a falar assim, mas onde está o conflito? Onde que está o conflito? Sem contar que é um lugar extremamente seguro. Assim, tive vários passageiros que já deixaram o celular caro, assim, echarpe de marca, assim, internacional, óculos de sol, em vários lugares você volta lá, você pode pegar, é seguro de você andar como uma mulher sozinha, que muitas vezes as pessoas falam no mundo árabe, em outros países eu não indico, mas Israel é um país extremamente seguro para você andar sozinha. Eu ando em Israel sozinha, de madrugada com a minha mãe, porque a gente vai sair, vai ao shopping, vai a algum lugar, vai num show, lá tem vários shows nas cidades amuralhadas, assim, né,
shows de luzes, contando toda a história do país, a gente vai jantar em algum lugar diferente. Então, assim, a gente vai numa casa de oração que tem lá, que é muito interessante, que é uma casa de oração de nações, que todas as nações vão orando por Israel e pelo próprio país. Então, é um lugar bem interessante, que te traz muita paz, muita tranquilidade e extremamente seguro. Eu falei, gente, isso aqui é totalmente diferente do que a gente aprendeu. É a mesma coisa, a cosmovisão que as pessoas têm do Brasil, né? Os gringos chegam aqui e acham que é o quê? Futebol, acham que é samba, né? E quando vai ver, a gente tem muito mais valor do que isso. E aí, lá em Israel, a gente começou a ver como que é um país multicultural, né? E a gente começou a explorar não só a gastronomia, mas também a arte. É um lugar que você tem arte o tempo inteiro, em toda esquina, seja uma escultura, seja um artista que está fazendo ali, que está tocando uma harpa, um piano. A gente tem, assim, várias expressões de arte em todo lugar. Então, a gente foi entendendo a riqueza daquele lugar e o quanto eles são acolhedores, o quanto eles são agradáveis, o quanto eles amam os brasileiros, o quanto eles reconhecem a fé do brasileiro e o amor do brasileiro por Israel. Então, é um lugar muito especial. Então, isso que me fez encantar, né? O respeito que eles têm por nós, a cordialidade que eles têm entre eles, o respeito que eles têm entre eles e também uma cultura riquíssima que eu vou contando aqui ao longo da nossa conversa, as experiências que a gente tem com comunidades locais, seja com drusos, seja com nas moshavs, nos kibbutz, enfim.